Olá, bem-vindos ao Mundo a Seus Pés, o podcast semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor dessa secção, e convido-vos hoje a uma conversa sobre a Venezuela e as investidas marítimas dos Estados Unidos contra as lanchas do alegado narcotráfico venezuelano. Para desenvolver este tema, são meus convidados o Rui Cardoso, aqui em estúdio comigo, antigo editor internacional do Expresso e comentador na SIC, e, à distância, a Catarina Maldonado Vasconcelos, minha camarada na secção, que escreveu e publicou hoje um texto sobre precisamente este assunto e a problematizar quão longe quererá ir Donald Trump na defesa dos interesses dos Estados Unidos da América, ou se poderá mesmo chegar ao derrubo do regime bolivariano de Nicolás Maduro. O que sabemos é que nas últimas semanas tem havido ataques contra barcos no Mar das Caraíbas, no sul, perto precisamente do norte da América do Sul, e que pelo menos 4 lanchas já foram afundadas, tendo morrido cerca de 30 pessoas. O que vamos tentar perceber é o empenho de Washington nesta investida e até onde é que ela pode ir. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Catarina, começo por ti. A propósito do artigo que recentemente publicaste, para te perguntar das conversas que tiveste, é um texto longo com os pareceres de vários especialistas, com que ideia ficas? Onde quer ir Donald Trump? Pode Maduro estar em risco de cair? São vários temas que confluem para este interesse de Donald Trump, que já vem também desde o primeiro mandato, de atingir o regime de Maduro, e temos visto desde o verão, desde o fim do verão, o governo dos Estados Unidos a adotar uma série de ações para aumentar a pressão psicológica sobre o governo de Maduro e os militares venezuelanos. Portanto, deslocou uma força-tarefa naval para o sul das Caraíbas, foram enviados navios de guerra, um submarino, militares também para patrulhar aquelas águas próximas da costa venezuelana, e caças para patrulhar também o espaço aéreo. E esta presença militar serviu de base para o início de uma campanha ofensiva contra embarcações que a administração Trump diz serem suspeitas de transportar drogas. Aliás, não diz serem suspeitas, eles afirmam mesmo que transportam drogas. A primeira ideia com que se fica da análise desta situação é de que esta construção artificial, que é o cartel de Los Soles, o cartel dos sóis, que Trump acusa Maduro de liderar e de organizar, é no fundo um pretexto, uma forma de justificar enquadrando Maduro e a sua estrutura militar como terroristas, e assim também enquadrar estes ataques como defensivos. Portanto, assim consegue justificar, porque à luz do direito internacional não teria direito a realizar estes ataques, até porque morreram cerca de 20 pessoas, como dizias, 27, e nós não temos provas. Confirmadas. Exatamente, 27, e não temos até à data confirmação de que estas pessoas não poderiam, por exemplo, ser civis que não estavam propriamente envolvidas neste tipo de crimes. Ainda assim seriam crimes e não terrorismo, não uma ameaça transnacional. E ele, ao
Trump, ao enquadrar isto como um problema transnacional, ou seja, estamos a salvar milhares de vidas porque o narcotráfico conduz a overdoses no nosso território, e de facto é um problema, o problema das drogas em muitas áreas rurais dos Estados Unidos. Embora no teu artigo se demonstre que não são propriamente as drogas vindas da Venezuela que causam essa gravíssima chaga social nos Estados Unidos. Exatamente, mas ao enquadrar dessa forma acaba por poder, entre aspas, chamar-lhe uma ação defensiva, porque impede que toneladas de drogas entrem em solo americano e poupa inúmeras vidas que poderiam perder-se para a cocaína e para o fentanil. Enfim, depois o artigo também se desenvolve à volta do que seria o cenário mais provável, o cenário mais desejável para Trump. Não sei se queres que eu deixe isso para depois. Já aí vamos. Eu para já vou aproveitar para puxar o Rui à conversa para lhe perguntar, porque sei que ele entende mais do que eu seguramente destas matérias. Rui, exatamente como é que se processam estes ataques? O que é usado? Que equipamento é que se usa? Que tipo de ataque é este? Como é que ele se processa? Ora bem, isto são aparentemente lanchas rápidas ou relativamente rápidas, portanto elas são enquadradas a partir de drones ou de aviões, e a partir do momento em que são enquadradas é dada a ordem de fogo, e portanto são disparados foguetes, rockets contra essas mesmas lanchas, e que são com uma ou duas descargas rapidamente destruídas. Portanto, grande parte delas será feita remotamente. Remotamente, enfim, quer dizer, o alcance destas coisas... Um drone coisas... é uma coisa que não é tripulada, não é? Portanto, claro, mas quer dizer, o foguete que é disparado contra estas embarcações poderá ser disparado a 2, 3 km, uma coisa desse género, e chega lá, uma vez que aquilo voa à velocidade do som ou mais, chega lá enquanto o diabo esfrega um olho, claro, literalmente. Não há aqui o problema por enquanto, pelo menos não há a questão do boots on the ground, ou neste caso o boots on the sea. Não, mas quer dizer, há aqui uma coisa que, pronto, isto como tudo com Trump, quer dizer, se não fosse trágico, dava vontade de rir, quer dizer, porque nós temos uma série de pruridos, nomeadamente da parte dos países europeus e da própria NATO, relativamente à frota fantasma de Putin, que não só transporta petróleo para onde não deve, tentando contornar as sanções, como fazem barcos obsoletos que arriscam, portanto, choques com colisões com outros barcos, marés negras, naufrágios e tal, como, tanto quanto se começou a perceber recentemente, também poderão ter servido de base ao lançamento de drones. Ora bem, em relação a esses, e se falamos de NATO, falamos dos europeus como dos americanos, existe todo o tipo de pruridos em abordar esses navios em águas internacionais. Ninguém está a dizer metê-los ao fundo, mas abordá-los, submetê-los a inspeções, ver os papéis, etc. Pronto. Aqui, quer dizer, o Sr. Donald Trump arroga-se o direito de, em águas internacionais, fazer execuções extrajudiciais, porque é de facto disso que se trata, com um pormenor que é este, quer dizer, fala-se que isto é para limitar o fluxo de droga da América do Sul para os Estados Unidos. Convém dizer e recordar que, se pensarmos no México e nos famosos cartéis mexicanos, está hoje demonstrado que a maior parte do armamento, estamos a falar de armas de fogo, que eles utilizam, vem do Texas e outros estados limítrofes americanos, e que ações judiciais postas por organizações humanitárias e outras no sentido, e grupos de cidadãos, no sentido de evitar esse fluxo de armas, volto a dizer, americanas, para os cartéis mexicanos, têm esbarrado na justiça com argumentações de que isso iria contra a liberdade empresarial, a liberdade de exportação, etc, etc. Não deixa de ser engraçado. Só recordar uma coisa, já que estamos a falar de drones, que podemos sempre questionar aquilo que no tempo das anteriores administrações americanas e mesmo de anteriores governos britânicos se fez em matéria de usar drones para fazer também execuções não judiciais, não legitimadas, mas e estamos a falar de jihadistas, estamos a falar de alvos no Afeganistão ou no Iraque ou o que seja, nomeadamente os famosos 4 Beatles, portanto 4 jihadistas de origem britânica que torturavam e degolavam para prisioneiros por conta do Daesh, como é sabido, e acabaram por ser 3 deles liquidados por descargas de drones. Tudo isto para dizer que, pelo menos no caso dos britânicos, além do piloto do drone, além do comandante da esquadrilha e além de uma série de oficiais que acompanham as operações, há uma coisa que não é despicienda, um jurista que é sempre questionado sobre a legitimidade e daquilo que está a ser feito. Bom, no caso de Trump não parece que haja legitimidade rigorosamente nenhuma, e além do mais, e com esta termino, isto é estúpido, porque se de facto vamos dar de barato que se trata de tráfico de droga,
qualquer polícia especializada em combate ao tráfico de drogas explicará que o que interessa com os traficantes não é executá-los a sangue frio, é apanhá-los, apanhar o produto, ver de onde vem, tentar perceber os fluxos da zona de produção depois para as zonas de consumo, as redes que são utilizadas e tal. Portanto, até do ponto de vista... Claro, tem informação, que eles são portadores de informação importante para quem quer efetivamente combater esses cartéis, não é? Se o caso for combater os cartéis, se for fazer pressão sobre o regime de Maduro, quer dizer, estamos conversados, não é? Catarina, estas ações que, como disseste e o Rui também, estão completamente ao arrepio do direito internacional e das convenções de guerra, não têm suscitado, corrijo-me se eu estiver errado, grandes reações, grandes indignações da parte da comunidade internacional. Embora a Venezuela e o regime bolivariano, chavista, sejam frequentemente alvo dessa atenção. O que é que justifica, na vossa opinião, esta aparente indiferença ou apatia do resto e mesmo de instituições internacionais como as Nações Unidas? Sim, é bem visto. Como eu escrevi no artigo que se acaba de publicar, e não fui eu que o disse, obviamente, na Venezuela não haverá muitas lágrimas a chorar por Maduro, e no resto do mundo também não. Apesar disso, a Venezuela tem alguns aliados como a Rússia, a China, e o Irão, que estão como muitas outras incumbências a cargo neste momento. Apesar disso, aquilo que nós temos visto é uma agenda de política externa de Donald Trump muito agitada, e isso acaba por distrair várias potências quando os Estados Unidos estão a atravessar linhas vermelhas. Foi esta a expressão que Nicolás Maduro usou. Aliás, apesar disso, a Venezuela está a tentar ter um máximo de contenção nesta situação, porque só o próprio assassínio de, por exemplo, militares americanos seria um perigo ou um risco desnecessário a correr, apesar das forças venezuelanas poderem reagir a um ataque ou a botas no terreno, estão bastante enfraquecidas. No início do mês, Caracas ativou zonas especiais de defesa na capital, também levou a questão ao Conselho de Segurança da ONU. A Rússia e a China, que são aliadas de Maduro, apoiam diplomaticamente estas queixas. Claro que se houvesse uma intervenção mais direta na Venezuela, seria uma questão controversa, na minha opinião, no cenário internacional, mas também aquilo que vemos é alguma controvérsia internamente, ou seja, nos Estados Unidos já foi debatido no Congresso que não há propriamente provas que levem ou que justifiquem este tipo de ações por parte dos Estados Unidos, e isso preocupa internamente até os próprios republicanos. As ações de Trump, aquilo que nós temos visto, e eu já tenho insistido neste ponto, é que Trump quis se apresentar como um isolacionista, mas no fundo só definiu novos posicionamentos em relação à política externa. E aqui, na verdade, até continua um novo capítulo de imperialismo, entre aspas, na América Latina, pelo menos pela ótica dos líderes da América Latina. Temos visto várias ingerências, na verdade não é a primeira, temos visto a ingerência com Javier Milei na Argentina, apoiando, não é, em termos de pacote financeiro, com apoio a Jair Bolsonaro no Brasil, e Gustavo Petro na Colômbia. Portanto, é um padrão que é ao mesmo tempo familiar e que também é revelador, porque tem-se repetido ao longo dos anos na política externa dos Estados Unidos, ou seja, não é uma abordagem propriamente inédita. E é complicado também para a Europa e para outros países e para vários países reagirem quando neste momento é tão necessário a intervenção de Donald Trump e é preciso contornar a sua hostilidade. Refere-se, portanto, aos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, onde os Estados Unidos têm tido um papel diplomático
de uma forma ou outra. Rui, quer isto dizer, e apelando aqui à tua perspectiva histórica, que os Estados Unidos, por mais que às vezes os seus presidentes queiram voltar-se para dentro, estão, nem que seja pela sua dimensão geopolítica, fadados e destinados a ter sempre um papel cá fora, a serem uns polícias do mundo, embora às vezes mais ordeiros, outras vezes mais agentes párias como o atual presidente? É um pouco isso que acontece, quer dizer, porque Trump, no primeiro mandato e sobretudo agora neste segundo, apresenta isso à sua base MAGA, tirar os Estados Unidos das guerras eternas, os nossos soldados não morrerem em guerras do outro lado do mundo, ninguém sabe o que são, etc. e tal. Ora bem, quer dizer, se, para mal dos nossos pecados, houvesse uma escalada com a Venezuela, houvesse intervenção de tropas terrestres ou bombardeamentos aéreos ou desembarques na costa venezuelana ou o que fosse, quer dizer, lá estaríamos Trump, o isolacionista, a envolver os Estados Unidos em mais uma guerra, coisa que não seria propriamente do agrado da sua base, não é? Mas mais do que isso, que aliás já se começou a torcer um bocado em relação a Gaza, e é curioso, não tem a ver, mas acaba por ter, é curioso ver que, sobretudo entre o eleitorado jovem norte-americano, por exemplo, neste momento, a rejeição de Israel e das suas políticas é ultramaioritária, coisa que não acontecia há relativamente poucos meses, e isto é um sinal, apesar de tudo, para aventuras de política externa militarizada. Depois, olhando para a história, quer dizer, convém recordar que estas histórias de Estados Unidos, droga, guerrilha, são tão antigas como o mundo. Quer dizer, no tempo de Reagan, nos anos 80, Reagan inventou um esquema que depois acabou por ir parar ao Congresso e ser posto em causa por uma comissão de investigação parlamentar, que era basicamente arranjar armas para os contras, portanto para os opositores do regime sandinista da Nicarágua, que tinha derrubado o ditador Somoza, e onde é que ia buscar essas armas? Ao arqui-inimigo Irão. E como é que as pagava? Ora bem, pois os oposicionistas, os contras da Nicarágua, pagavam em droga e depois arranjava-se ali uma engenharia financeira nada bonita, que fazia com que alguma dessa droga acabasse nas ruas dos Estados Unidos, como aliás o então senador John Kerry, depois candidato presidencial derrotado e depois ainda secretário de Estado de Obama, viria a denunciar no Congresso, e foi um dos poucos, de facto, que o fez e que tentou que esse assunto fosse investigado. Portanto, isto são de facto fados antigos, para não também nos esquecermos, também no tempo de Reagan, quando os Estados Unidos têm duas intervenções militares, que aliás não foram propriamente um exemplo de brilhantismo, ainda contra adversários bastante mais fracos, primeiro em Granada e depois, e que levou depois a uma série de reformas na orgânica das forças militares dos Estados Unidos, e depois no Panamá. No Panamá já com o George Bush pai. Já com George Bush pai, e em que é derrubado o ditador Noriega. Portanto, o problema é que o ditador Noriega tinha sido um ativo da CIA uns anos antes e depois caiu em desgraça, como qual o monstro da fábula se virou contra os seus criadores. Realmente essa tendência de esse impedimento quase que ao virar-se para dentro, vale a pena recordar, aconteceu também com George Bush filho, que é eleito com um programa de vamos deixar de ser os polícias do mundo, e a quem depois cai em cima do colo 11 de setembro e depois lança a infame guerra ao terror, mais a invasão do Iraque, etc. Claro, mas aí podemos dizer que George Bush filho não teve culpa, não é? E ele não teve culpa. Ele do 11 de setembro não teve culpa. Claro. Bom, em relação à Venezuela e a Maduro, e à grande, apesar de tudo, resistência daquele regime autocrático, violador dos mais básicos direitos humanos, e até um regime que anda a condenar a sua população, a grande parte dela, à fome, apesar de tudo, ele vai perdurando. Nós tivemos ele neste momento já está quase a ultrapassar o tempo do seu criador Hugo Chávez, não é? Chávez sobe ao poder e cerca de 13, 14 anos depois morre vítima de cancro. Maduro é o seu sucessor indigitado. Em 2013, com a morte de Chávez, ele torna-se o presidente, claramente alguém muito menos capacitado do que Chávez, a quem mesmo os mais críticos reconhecem algumas capacidades que Nicolás Maduro não parece ter, algum carisma, claro, etc. Claro. Portanto, mas de facto
O Chávez esteve durante 14 anos à frente da Venezuela, morreu, o Maduro já está há 12. Vão-se sucedendo líderes da oposição atrás de líderes da oposição. A oposição essa que às vezes também é um bocadinho autofágica, e a verdade é que as coisas vão ficando. Todos se lembram aqui há uns poucos anos do grande entusiasmo do mundo democrático com um senhor chamado Juan Guaidó, que era presidente do Parlamento venezuelano e titularmente presidente do país face à ilegítima reeleição de Maduro, mas Maduro já foi mais uma vez reeleito com claríssima fraude eleitoral no ano passado contra Edmundo González, que foi o candidato da oposição porque o regime de Maduro inabilitou Maria Corina Machado, agora Nobel da Paz. E a verdade é que o regime vai ficando. E fica porquê, Rui? É porque a tropa... Eu considero que a tropa é o que segura o regime. No dia em que, ou seja, enquanto a tropa estiver com Maduro, Maduro não cai. O que é que segura esta tropa com Nicolás Maduro? Quer dizer, há ali também outra coisa. Quer dizer, apesar de tudo, tal como em Cuba, embora Cuba é diferente porque partiu-se de uma revolução que derrubou o ditador Fulgêncio Batista em 58, 59. Aqui, apesar de tudo, ainda que o país esteja profundamente dividido, há alguma base popular. Podemos dizer que é instrumentalizada, os comitês de base e essas coisas todas são instrumentalizadas pelo madurismo, mas há setores importantes da população, por militância, por convicção, por até algum ódio aos Estados Unidos, que é uma coisa que é transversal a toda a América Latina já agora, vão aguentando aquilo. Mas tens razão, de facto, ali o que aguenta aquilo é o dispositivo repressivo, mas os dispositivos repressivos não está seguram. Bem amarrado por negócios, por prebendas. Segundo Trump, até por tráfico de droga. Resta demonstrar essa parte. Mas, o tráfico de droga, uma coisa é certa, que na exploração dos riquíssimos recursos naturais daquele país, é começar pelo petróleo, claro. E a tropa aí beneficia e isso ajuda, claro, a fidelizá-la. É um Estado dentro do Estado, mal comparado, como acontece no Egito. Mas se me permites só uma pequena reflexão histórica, eu no outro dia dei comigo, a propósito disto, a pensar no seguinte: nós olhamos para as revoltas de meados do século XIX que levaram ao fim do domínio espanhol sobre as diversas colónias da América Latina, e pensamos em Simão Bolívar, o herói dessas e o líder dessas revoltas contra o imperialismo espanhol e tal. No caso do Brasil é diferente, porque o Brasil estava unificado, tinha lá estado o rei português durante as invasões francesas, portanto o Brasil não se fragmentou, o que é curioso, mas quer no Brasil, quer nesses novos países que vão emergir, às tantas, sobretudo nas ex-colónias espanholas, este caudilhismo de Bolívar, esta apetência pelo golpe militar, se calhar é a base exatamente daquilo que é a maldição da América Latina desde então, que são exatamente as interferências dos militares na política, os golpes constantes, etc. No Brasil isso acontece quando é derrubado o Império e, portanto, quando ao Império sucede a República e por via daquelas guerras de fronteira com o Paraguai, etc., acontece que os coronéis, aqueles coronéis que nos fala Jorge Amado, são no fundo caciques locais que vão mobilizar tropas para essas guerras de fronteira e que vão ganhar um peso político desproporcionado que antes não tinham, e condenar também o Brasil enfim, com o seu próprio percurso, mas há toda uma série de caminhos de ditadura. Estamos a pensar em Getúlio e Vargas e depois estamos a pensar evidentemente no golpe dos generais de 1964. Portanto, diria que Marx e Engels, quando escreveram o Manifesto Comunista, diziam que um espectro assombra a Europa. Aqui, no caso da América Latina, é uma maldição, eu chamar-lhe a caudilhista, militarista, ameaça a América Latina quase que desde o seu início. Até onde é que, voltando aqui ao mote do início, agora mesmo para fechar, até onde estará disposto Trump a ir nesta gesta anti-Maduro? Ataque contra o território continental venezuelano? Tentações de mudança de regime? Isso seria, quer dizer, do ponto de vista da sua base, seria um completo tiro no pé. E depois, quer dizer, é preciso, quer dizer, a experiência do Iraque, a experiência do Afeganistão, convém levar a pensar que todos esses países teoricamente mais fracos é sempre muito fácil lá entrar. Pois o diabo é para sair de lá e às vezes sai-se de maneiras menos próprias e menos
e menos agradáveis. Claro que há sempre a hipótese de umas operações de falsa bandeira, diz-se que a CIA já tem licença para intervir em território venezuelano e levar a cabo ações de subversão, e sim, vamos ver. Eu apostaria mais na falsa bandeira do que propriamente em ataques frontais, mas com Trump nós nunca sabemos. Catarina, alguma reflexão final? Sim, talvez uma operação relâmpago nesse sentido, porque já, de facto, a administração Trump já admite operações em terra, porque já assume que o mar já é controlado pelos Estados Unidos, e a CIA foi autorizada a conduzir essas operações secretas na Venezuela. Poderá ser, lá está, essas subversões, de forma a tentar que Maduro perca alguns dos seus apoiantes e aquele esquema e a estrutura que o apoia e que apoia o seu regime vá caindo, não é? Ter alguns incentivos para que essas pessoas passem para o lado de Donald Trump, ou então até tentar um acordo, porque sabemos que este é um presidente muito transacional e estará interessado nas maiores reservas de petróleo e também de ouro e outros recursos na Venezuela, mas enfim, não se pode excluir que haja, por exemplo, ataques contra laboratórios de drogas ou arsenais assim escondidos nas florestas, ou missões de captura de líderes do tráfico, ou até sabotagem de infraestruturas que estejam ligadas a este contrabando, porque apesar de não termos provas absolutamente nenhumas e as próprias secretas dos Estados Unidos dizerem que não há provas quanto a Maduro ser o líder deste cartel que referem, sabemos que o regime é muito apoiado por estes dinheiros, não é? Por este dinheiro destas extorsões, deste tráfico, deste tipo de operações criminosas, e portanto isso também enfraquece o próprio regime, e a ideia eu acho que passa por aplicar o máximo de pressão psicológica para que Maduro possa cair, mas é bastante difícil, e se cair também nada garante a Donald Trump que o que virá não será caos ou até um novo capítulo no anti-imperialismo da América Latina, não é? Que é isso que nós temos vindo a ver ao longo dos anos. Muito bem, com isto chegamos ao fim do nosso tempo, mas não posso deixar-vos ir embora sem fazer a pergunta que faço a todos os convidados deste podcast do Mundo a Seus Pés. Catarina, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo, para onde é que ias e porquê? Olha, iria para a linda cidade de Budapeste, que eu adoro, já visitei 2 vezes e desta vez eu gostava de ser uma mosquinha para poder assistir a todas aquelas partes sigilosas do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, que na minha opinião é em primeiro lugar a demonstração da fraqueza europeia, ou seja, encontrou-se na Europa sem dar explicações à Europa, e é um encontro também do triunfo dos homens fortes sobre as instituições, sobre o direito internacional, e também é simbólico estarem a desprezar completamente o TPI, o Tribunal Penal Internacional, na Hungria, ou seja, nas barbas europeias. Trump continua na sua caminhada de pacificador, portanto, para quem dizia que ia ser um isolacionista, é uma grande ironia. Enfim, e Putin possivelmente vai adorar entrar na Europa com todas as honras de Estado depois de todos os males que fez à Europa, ou seja, vem ao coração da Europa passear, vem à Europa reunir-se com quem manda, que é Donald Trump, e é épica esta humilhação para a Europa, ou seja, vem um ditador marcado pelo TPI que está a atacar militarmente a Europa, reunir-se em solo europeu com um americano que aplica tarifas à Europa. Muito bem. Rui, qual era o teu destino de eleição? Pois, não sendo Budapeste e as respectivas termas, eu apostaria, fazia uma daquelas viagens chatíssimas de avião que nunca mais acaba, mas de facto de direita a Goa, ver de facto os restos do património português e herança de 500 anos por lá passam, nomeadamente aquela fortaleza marítima extraordinária de Dio, que parece um barco de pedra, não é jangada de pedra, mas é uma espécie de um couraçado de pedra, e olhar para aquilo, ver o que lá está, falar com as pessoas, algumas ainda falarão português na geração mais antiga, e de facto recitar, quer dizer, o começo do canto quarto de Lusíadas, portanto a fala do velho do Restelo, ó glória de mandar, ó vem cobiça desta vaidade a que chamamos fama. Ora bem, e com estas sugestões
chega ao fim este episódio de O Mundo a Seus Pés. Resta-me agradecer à Catarina Maldonado Vasconcelos, ao Rui Cardoso, ao João Martins e ao João Luís Amorim, que asseguraram a qualidade técnica deste episódio, e acima de tudo a si, que está desse lado a ouvir-nos semana após semana. Daqui a 8 dias o podcast volta com outro elenco, outro assunto. Até lá, até breve e até sempre. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.